Maria Emília, eu sou ginecologista e hoje eu vou falar sobre o que é o laser, especificamente sobre o laser de CO2. Então, a palavra laser é uma sigla que, traduzindo para o português, o que significa? Amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Na prática, ele é um dispositivo que vai emitir uma luz que ela é colimada, ou seja, ela vai toda na mesma direção e que tem um objetivo e características específicas. O laser de CO2, ele emite uma luz que ela não é visível ao olho nu, então ele é associado com uma luz de baixa potência, com um laser de baixa potência, que ele como assim, dessa forma a gente consegue enxergar aonde que o feixe está sendo direcionado. E ele produz no tecido um dano térmico. E esse dano térmico é capaz de destruir a lesão. Então, ele destrói o local onde ele é aplicado. E o que acontece? O feixe da luz do laser, ele tem o tropismo pela água. Então, é um tropismo não seletivo, ele vai atingir a parte da água intra e extracelular do tecido e com isso ele consegue destruir uma lesão, como por exemplo no caso das lesões causadas por HPV. Então, ele vai destruir esse tecido. Ele atinge até 7 milímetros de profundidade. O fato dele ter um tropismo pela água é o que faz, quando a gente quer parar o processo do laser, aplicar uma gase com um soro fisiológico, faz com que pare o processo de dano. Então, a gente consegue aplicar o laser e no momento que quer parar a lesão, digamos assim, a gente aplica uma gase com soro por conta desse tropismo que tem com a água. Eu vou mostrar uma imagem aqui que dá para entender o quanto que esse laser consegue penetrar. Então, aqui tem uma imagem com os vários tipos de laser. O último ali é o laser de CO2 e ele penetra até a derme. Essa é a profundidade que alcança. E isso é importante por conta da cicatriz, que quando a gente atinge essa profundidade no tecido, a gente para de aplicar o laser para evitar que ele deixe alguma cicatriz. Esse risco maior é em mulheres de pele negra. Na grande maioria das vezes, no local que a gente aplica o laser, por exemplo, para tratamento dos condilomas, a pele cicatriza por completo e não fica nenhuma lesão visível. Mas é importante ter esse cuidado até aonde a gente quer atingir. Eu trouxe alguns pontos aqui que eu acho importante para falar. Então, o laser de CO2 ele foi criado em 1964. Desde então, ele se desenvolveu muito e ele pode ser aplicado de forma contínua ou de forma fracionada. Quando a gente usa ele de forma contínua, a gente usa ele para cirurgia ou para destruição de lesões. No caso do laser de CO2, ele é utilizado em ginecologia para tratamento das lesões causadas por HPV, tanto as verrugas genitais quanto lesões no colo do útero, na vagina e na vulva, o NIC1, NIC2, até mesmo NIC3, INIVA e NIV. Também pode ser utilizado para tratamento de molusco contagioso e lesões benignas, como por exemplo, cisto de glândula de Bartholin, algum pólipo fibroepitelial da vulva. A gente utiliza ele sempre de forma contínua para tratamento dessas lesões. E ele pode ser utilizado de forma fracionada, que é como se fosse um chuveiro. Então, em vez de estar sendo aplicado por inteiro na pele, é como se a gente tivesse ali um quadradinho e
um ponto aplica o laser, o outro ponto será poupado de forma fracionada. Ele é utilizado para rejuvenescimento íntimo, para tratamento da atrofia pós-menopausa, de incontinência urinária. Aqui, o objetivo principal é no tratamento das lesões causadas por HPV, que é, apesar de ser a forma que tem um maior impacto na melhora da qualidade de vida da mulher, ainda pouquíssimos ginecologistas fazem uso desse tratamento, inclusive muitos ginecologistas não sabem nem que existe essa possibilidade. Algumas observações. O laser, ele pode ser utilizado tanto para cortar quanto para vaporizar. Então, quando a gente usa ele na modalidade de corte, por exemplo, para fazer uma cirurgia de um cisto de glândula de Bartholin, a gente utiliza ele focado. E quando a gente utiliza ele para vaporizar, como por exemplo um condiloma, a gente usa ele desfocado. Também ele pode ser usado para coagulação de pequenos vasos sanguíneos. Então, isso ajuda a que tenha menos sangramento durante o procedimento. E quando a gente quer parar o funcionamento dele, a gente vai colocar uma gaze com soro por conta desse tropismo que tem pela água, para esfriar o processo. É importante o uso de óculos de proteção enquanto estiver realizando o procedimento a laser, porque existe o risco de dano ocular. Então, por mais que ele seja um feixe que ele não é visível a olho nu, existe tanto a lesão por aplicação direta quanto pelo reflexo. Então, todas as pessoas que estão na sala durante o procedimento precisam fazer a utilização de óculos de proteção. Deixa eu ver mais o que eu gostaria de falar sobre isso. Qual que é o benefício do laser em comparação com a cirurgia convencional ou com a eletrocauterização? Ele tem o benefício de causar menos edema, cicatrizes mais estéticas, menos dor pós-operatória e além da eficácia, que ele acaba sendo mais eficiente para tratamento de lesões como, por exemplo, condilomas genitais ou as displasias de colo de útero, displasias de vagina e displasias de vulva. Então, essa era uma live inicial que eu queria trazer um pouquinho do que é o laser de CO2, alguns fundamentos básicos. E nas próximas lives eu vou falar especificamente de cada um desses pontos para qual o laser traz benefício. Então aproveita e já se inscreve no canal do YouTube, segue o perfil tanto do Instagram quanto no Facebook para ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Obrigada!